Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? É isso aí, começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, com bastante alegria mesmo. Quero já saudar você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, naquele bom dia para quem está de bom dia, boa tarde para quem está de boa tarde e boa noite para quem está de boa noite. Saudar os técnicos que estão aí nos bastidores, como o nosso Ezequias, que está aí no bastidores, o Arthur, e tantos outros aí que trabalham, né? E outras também, temos as técnicas também que trabalham nos bastidores. Eu sou Nando Garcia, esse é o programa Alvorada, e quem está aqui conosco hoje já pôde ouvir e ver o nosso querido Toninho Ciartulo, nosso Antoninho. Olá, meu querido amigo e irmão Fernandinho. Ô, Nando, você tá bom, meu irmão? Que bom estar com vocês, com os ouvintes e telespectadores, né, da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Muito bom estar com vocês mais uma vez, que a gente possa aproveitar esse tempinho para a gente refletir sobre um assunto que acho que é muito importante, né? Que você vai falar agora o nosso tema, depois a gente vai falar sobre isso, né, Nando? Mesmo, o fardo é leve e o jugo é suave. É isso mesmo. Sabe, Nando, eu também às vezes troco isso aí, viu? Então, eu também, às vezes eu faço, inverto aí nessa situação. O importante é que a gente está colocando aqui, entre pesos e medidas, né, essa questão, né, do peso que muitas vezes nós carregamos, ou então que algum outro ombro carrega. O Toninho vai trazer para nós aí, né, questões aí para a gente refletir, vai trazer também assim comentários sobre essa passagem do Evangelho, né, Toninho? Sim. É a seguinte, Nando, por que que veio a ideia de falar sobre esse tema? Eu frequento uma academia onde eu faço lá os meus exercícios de pilates e eu nado lá também, porque a gente tem que cuidar do corpo, né, Nando? Fazer atividade física, né? E eu faço um pouquinho de musculação, não para ficar bombado, que nem o pessoal fala, mas para movimentar alguns músculos, que a gente tem que manter um pouquinho da nossa massa muscular, né? E aí tem um amigo lá que ele é professor, né? E ele faz com peso, bastante peso, né? E esses dias ele me contou uma coisa que eu achei muito engraçada, muito interessante. Ele estava fazendo lá com muito peso, né? E chegou um aluno dele e falou assim: Ô, professor, sempre fazendo com peso errado, né? Aí ele falou para o aluno assim: por quê peso errado? Falou assim: muito peso, tem que fazer com menos. Ou seja, ele estava brincando com o professor, falou assim: não precisa fazer com tanto peso, vamos fazer com menos peso. E daí nasceu a ideia da gente conversar um pouquinho sobre isso. Porque assim, ó, Nando, vamos raciocinar, né? Deus nos dá alguns desafios através de suas leis de amor e justiça. O universo é permeado de leis de amor e justiça de Deus. Então, tudo que acontece conosco tem um sentido e um motivo. Esse desafio é para que a gente cresça. O Emmanuel, né, mentor do Chico, né, ele falava uma coisa muito interessante, que os nossos desafios são para que a gente crie fibras espirituais. Ou seja, para eu criar muque, eu pego um peso e fico levantando, vou criar fibras musculares. Mas para a gente criar fibras espirituais, nós temos o quê? Desafios. Por isso mesmo que o André Luiz sempre falava assim, ó, quando você resolve um problema, ou seja, um desafio, já espere outro. Por quê? Toda vez que você já se beneficiou de um aprendizado, vai vir um novo. Então, eu vou refletir uma coisinha só para a gente deixar isso no ar, para a gente refletir, pensar até o final do programa, Nando. Toda vez que vem um desafio para mim,
Se eu enfrentar esse desafio e aprender com ele, eu vou ser promovido. Olha só que ideia bacana, Nando. Toda vez que eu enfrento um desafio e aprendo com ele, é porque eu vou ser promovido. Poxa, se está chegando um desafio, eu falo assim, opa, estou me preparando para ser promovido. É Primeira porque, coisa, né, Toninho, a gente, as coisas, elas devem ser em etapas, né? Porque não adianta a gente querer, é que nem o aluno brincou com o professor lá, a questão do peso, porque o aluno pode ter pensado, olha, o professor está levantando esse peso aí, eu não consigo, porque a gente não vai conseguir mesmo. Para cada etapa, tem a sua intendência, tem a sua energia, tem a sua força. A gente não consegue levantar um peso mais do que as nossas forças conseguem, né? Por isso que a gente sempre ouve falar, né? Que é dado o fardo, né? À medida que o ombro, né? O nosso ombro, ou nossas costas ou nossos braços possam ou podem carregar. Não adianta a gente querer levantar mais que isso. É interessante isso que você colocou para a gente refletir mesmo, né? Dessa questão. Poxa, a gente passa por um desafio e cresce com ele. Isso é uma realidade para nós, né? Então a gente tem que aproveitar isso, aproveitar mesmo esses desafios, como o nosso doutor Adão falava, né? Ele não falava dificuldade, sofrimento, dor, não, ele falava desafios, e é isso, a gente vai superando esses desafios aí. e tem duas posturas, né, Nando? Porque assim, quando vem o desafio, eu posso me sentir um coitadinho, um perseguido. Ah, Deus está sendo injusto comigo, né? Então a gente tem duas posições, ó. Ou eu lembro que eu sou filho de Deus, ou eu lembro que eu sou um coitado. Olha, se eu sou filho de Deus, filho de peixe, peixinho é. Eu não sou coitado. Agora, se eu vou para a posição do coitado, eu me entrego às lamentações, ao chororô, né? E não vou em frente, arregaçando as mangas para trabalhar com esse desafio. Agora, olha só que interessante, Nando. Como você bem falou, é a cada um segundo a sua capacidade, o seu poder. Se vem um desafio para mim, e Deus é justo, eu tenho certeza que eu tenho capacidade de crescer com esse desafio, desde que eu não me coloque na posição de coitadinho. Mas por que que às vezes a gente se sobrecarrega, Nando? Essa que é a questão. Ó, porque talvez a gente queira carregar mais do que a gente tem possibilidade, né? Isso eu acho que seria uma pretensão. Sabe uma coisa? Eu tenho lido muito, Emmanuel tem umas mensagens que ele fala assim, muitas vezes a gente acha que é Deus. Não Ou é só seja, porque, né, Toninho, Jesus diz, vós sois deuses, mas tudo bem. Ele falou, vocês podem fazer o que eu fiz e mais ainda, mas claro que para isso, né, precisa tenho tempo. precisa experiência, precisa vivência, precisa É. estar, né, dentro de tudo isso. Não adianta que a gente não vai conseguir dar o passo, né, que nem a minha avó falou, não dá o passo, meu filho, maior do que a sua perna, né? A gente não pode. Mas só para não perder, Nando, olha só que bacana o raciocínio, ó. Porque eu tenho, às vezes, mania de ser Deus. Eu quero resolver o problema das pessoas, problemas que nem Deus resolve. Eu falo assim, ó, eu como pai, não vou fazer a lição de casa do meu filho, eu vou incentivá-lo. Vamos pegar um exemplo, vai. Jesus, na Via Crucis, carregou a sua cruz. Ele carregou a sua cruz. Ele teve a ajuda de algumas mulheres que lhe deram água. Ou seja, ajudaram. Nós podemos ajudar o outro com um pouco de água? Sim, com boas palavras, palavras de ânimo. Ele teve ajuda durante um pedacinho só do Cirineu. O Cirineu carregou a cruz dele durante um pouquinho, mas depois ele assumiu o seu fardo, né? E ele carregou essa cruz, né? Vamos lembrar um pouquinho, que um pouquinho antes ele estava no Monte das Oliveiras e falou assim, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Ele mostra, então, nesse momento, a sua parte humana, que às vezes a gente também não quer carregar aquela cruz. Mas a gente fala assim, ó, mas
Se essa cruz está aí, é porque eu tenho capacidade de carregar. Essa cruz é um desafio, né, Nando? Então, vamos em frente. Vamos receber ajuda? Vamos receber ajuda. Vão ter pessoas que vão nos incentivar. Nós vamos ter os livros do Chico Xavier que vão nos impulsionar, falar assim, ó, isso eu dou conta. Nós temos, assim, filmes que nos motivam, amigos que nos impulsionam, a espiritualidade que muitas vezes está, sabe, vamos junto, nós vamos junto nisso aí, né? Vamos ter junto, mas vamos fazer o nosso. Agora, por que que a gente quer carregar a cruz dos outros, Nando? Essa que é a questão. E eu vou falar para você uma coisa muito importante. Eu vejo algumas pessoas em algumas famílias que ficam totalmente sobrecarregadas, querendo fazer o trabalho de todo mundo. Ou seja, essas pessoas são centralizadoras. E elas falam assim, ó, não, eu sofro muito porque eu faço o trabalho de todo mundo. Não, vamos pegar dois exemplos, ó. Pessoa que é centralizadora por um motivo. Primeiro motivo, porque acha que os outros não sabem fazer direito. Essa Tá. pessoa é chamada do quê? Ô, Toninho, Só para não perder, Nando, só para não perder. vai. Desculpa, Nando, desculpa. Ó. Essa pessoa é a pessoa chamada perfeccionista. Então, ela faz e não deixa os outros fazer, porque ela fala assim, os outros não sabem fazer. E se sobrecarrega, né? Fala, Nando, desculpa. Não, só para dizer, controladora também, né? Só essa que você falou, centralizadora, e falou outra palavra aí, né? Perfeccionista. Perfeccionista e controladora. Existe mesmo aquelas pessoas que querem abraçar tudo, querem abraçar o mundo. É isso, Toninho. E assim, e a pessoa, Nando, posso falar uma coisa? Com todo carinho, todo amor, essas pessoas falam assim, eu faço isso que eu quero ajudar as pessoas. Ela se posiciona na posição assim, de coitadinha, assim, não, eu sou muito boa, eu quero ajudar todo mundo. Mas muitas vezes essa bondade dela é uma bondade disfarçada. No fundo, ela quer fazer do jeito dela. Você falou bem, ela é controladora. E fica esgotada. Olha, tem muita gente agora ouvindo o programa, Nando, que vai falar assim, nossa, acho que eu sou meio assim. Não é mesmo, Nando? E no centro espírita, Toninho, será que tem pessoa controladora, pessoa que quer ser, né, ali ela quer abranger tudo, ela não quer dar espaço? A gente vê, acontece muito no centro espírita, a gente não dá abertura, muitas vezes, para o jovem. Então, é um controle, né, querer demasiadamente estar ali, né, só a pessoa, né, no comando. Você sabe, Nando, que às vezes eu lembro que a gente às vezes fazia um trabalho em algum lugar, que a gente fala assim, bom, vamos arrumar as cadeiras para receber o público. Aí um fala assim, não, vamos deixar aqui 20 centímetros entre as cadeiras. Tudo bem. Aí eu falo assim, mas vou deixar 25, porque de repente vem alguma pessoa mais gordinha. Aí tem outro que fala assim, não, tem que ser 30. Não, aí tem um cara assim, aí tem um cara que sempre fala assim, não, vamos fazer do meu jeito, que eu sempre faço isso. Eu que sempre faço, vamos fazer do meu jeito. E se você começa a discutir, você fala assim, a pessoa fala assim, não, eu tenho já experiência. Ou seja, a pessoa não dá chance, como você bem falou, né, para novidades. Né? Por exemplo, assim, ó, eu vou fazer a palestra que eu acho que os outros não têm capacidade. Tem gente que fala assim, eu estou esgotado de tanto fazer palestra. Mas por quê? Porque eu acho que o outro não dá conta. Ou seja, no fundo, Nando, eu sou o quê? Pretensioso. Eu tenho a pretensão de achar que eu sou melhor que os outros. Então, eu não dou chance para os outros. Porque assim, fala assim, como aquele trabalhador é esforçado. Muitas vezes ele é esforçado mesmo, mas muitas vezes não é que ele é esforçado, é que ele não dá chance para os outros fazerem, porque ele acha que ele é melhor. Isso acontece, né? Em todo lugar, não é só no centro espírita, né, Nando? Ah, sim, né, Toninho? Na vida comum aí, na sociedade, né? No trabalho, isso acontece, na faculdade, lá na escola, porque isso está no ser humano, né? Está em nós, né? No nosso comportamento, e a gente precisa corrigir isso, porque a gente, às vezes, realmente, quando eu, por exemplo, sou muito falador, e atropelei você aí na hora da sua fala,
mas é porque é que ela tem a ansiedade também de querer fazer tudo, né? A gente tem que ir devagar, né? E às vezes, né, com essa aceleração toda do pretensioso, daquela pessoa que quer controlar tudo, ele tropeça, ele cai, ele sofre e às vezes vem o freio, né? Veio o freio, veio os ataques, muitas vezes as pessoas vão começar uma hora ficar de alguma forma assim, vão atacar aquela pessoa, e a gente sabe dos obsessores que vão atacar também. Então não adianta, aí vai chegar lá no plano espiritual, mas puxa, eu abri o centro às 7 horas da manhã e fechava às 11 da noite, todo dia. Não adianta, se a gente não fizer, né, com amor, não adianta. É melhor às vezes você fazer, né, pouco mas com qualidade, do que fazer muito sem qualidade, né? Você quer ver uma coisa, Nando? Pais e filhos, por exemplo. Às vezes um menino ou a menina fala assim, mamãe, deixa eu ajudar você a lavar a louça? Aí a mãe fala assim, não, você não sabe fazer. Né? Ou seja, depois quando a criança cresce e não aprendeu, você fala assim, a culpa é de quem é? Agora, por que que a mãe fala isso ou o pai fala isso? Porque ele acha que o menino não dá conta. E ele tem o quê? Às vezes preguiça de ensinar ou não tem tempo, né? Porque você fala assim, ele não vai fazer, vai deixar a louça suja. Ou seja, ninguém lava a louça como eu, não é mesmo? Não tô, quer ver Isso outro aí exemplo? acontece muito mesmo, essa questão aí. Depois aí cresce, não sabe, não sabe, não teve, não se deu oportunidade, né? Então a gente tem que dar oportunidade, porque mesmo que a criança vai errar, ela vai aprender, porque com erro também a gente aprende muito, né? Como na escola, como a gente errou, como a gente tirou nota baixa, às vezes, em provas, por quê? É o processo, a gente deve entrar nesse processo de aprendizado, né? E isso é tão claro, Nando. Às vezes o pai fala assim, não, você vai deixar cair o copo, vai quebrar o copo. Eu nunca quebro, você nunca quebrou o copo? Claro que quebrou. Esse dia eu vi um jogo de futebol, estava vendo um pedacinho aqui, não, distraindo um pouquinho, né, Nando? Aí teve um pênalti. Aí quase deu uma briga entre dois jogadores, porque um queria bater o pênalti e o outro também. O que que é isso, na verdade? Falei assim, não, eu vou bater porque eu bato melhor. Não é mesmo, né? Olha, Nando, esse exemplo é muito simples, mas no dia a dia isso acontece sempre, Nando. Sempre, sempre, sempre. Quando a gente está dirigindo, a gente acha que dirige melhor que o outro, né? Então a gente vai viajar, em vez de deixar a outra pessoa dirigir um pouco para a gente descansar, a gente fala assim: não, você descansa, deixa que eu vou. Por quê? No fundo, eu acho que eu dirijo melhor do que o outro. Eu estou me sobrecarregando, estou carregando a minha cruz e não dando a oportunidade do outro fazer a sua parte. Aí eu carrego a minha cruz e a do outro, né? E por que que Jesus falou assim, olha, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se a gente está muito, muito, talvez, esgotado de alguma coisa, né? Talvez a gente está fazendo mais do que a nossa parte, está fazendo a parte dos outros. E esse que é o problema, fazer pelos outros, porque acha que os outros não têm capacidade. Entendeu, Nando? Isso que é É, importante a gente, porque a coisa não é tão pesada assim. Eu sei que tem dificuldades, mas não precisa ser tão duro, tão cruel, tão sacrifício, né? Fazer disso um sacro ofício, não é uma coisa que acaba com a gente, né? também que Jesus quis dizer, né, Toninho, que com inteligência, com parcimônia, com conhecimento dos ensinamentos que ele nos deixou, né, esse entendimento vai fazer com que o fardo fique leve e o jugo fique suave, né? Mesmo que a gente tenha que carregar, né? O professor está lá levantando peso, mas quanto de treinamento ele não fez para chegar ali? Aquilo está pesado, mas ao mesmo tempo, porque ele adquiriu pelo conhecimento, pela experiência, como até tecnicamente para levantar aquele peso, então, Jesus quis dizer isso. Aprendei, né? Aprendei, porque aí, com o aprendizado, mesmo que você tenha que estar com esse fardo pesado ou com esse jugo pesado, você vai conseguir levar, né? Então, o como?
eu vou pegar 50 quilos de uma vez, vou levar. Não, eu vou seccionar em 3 partes de 15 quilos e vou levar, né? 15 quilos e pouco, e vou levar. Você está levando 50 quilos, né? Porque você usou uma forma inteligente de você carregar aquele fardo, né? Carregar aquele peso. E o que é isso, se não a gente dividir essa divisão que eu estou falando, é a divisão que a gente pode fazer com o próximo, com aquelas pessoas que são próximas, dividir em tendências, colocar essa ideia de comunidade é muito, a ideia e ação, né, comunitária é uma coisa maravilhosa, porque as pessoas, cada um carrega que nem formiguinha o seu peso e todos juntos conseguem levantar uma obra, né? Uma ONG, por exemplo, e tantas outras aí, outros exemplos que a gente tem, né, Toninho? Sim, Nando, e o interessante é o seguinte, você bem falou, né? Se a gente fizer o nosso trabalho usando como base o Evangelho, seguindo os exemplos de Jesus, a coisa fica muito mais leve, né? O jugo fica suave, o fardo fica leve. E tem uma coisa, porque ele fala uma coisa antes disso, né? Ele fala assim: aprendei comigo que sou manso. Por quê? Olha, o que ele quer dizer com isso? Aprenda comigo que sou manso, eu não estou judiando de ninguém. Os meus exemplos não é para judiar de ninguém. Nós não estamos aqui para ser judiado, né, Nando? Só que se a gente ficar na posição de coitado, a gente não vai para frente. Se a gente falar assim, sou filho de Deus e vou aplicar o evangelho, né? É uma técnica, né, que você bem falou. Por exemplo, quando você tem um ente querido que desencarna, por exemplo, se você conhece, e nós somos beneficiados por conhecer a doutrina espírita, né, Nando? Que fala muito bem dos planos espirituais, dos outros lugares, das cidades espirituais, cidades de luz, né? Se a gente sabe disso, isso facilita para a gente. Se a gente tem uma fé, tem a certeza disso, isso é um bálsamo para o nosso coração. Isso dá esperança para a gente, né? Usar o que Jesus falou, né? Que na casa do meu pai existem muitas moradas. O que ele quer dizer com isso? Ó, tem Nosso Lar, tem Nova Alvorada, tem Gênesis, tem um monte de várias cidades espirituais para onde as pessoas estão indo agora, inclusive na pandemia. Muita gente que desencarnou, Nando, está sendo acolhida nos mundos espirituais. Isso ajuda a gente? O fardo fica mais leve. Essa dor é amenizada pela certeza da continuidade da vida, né? Isso é importante. Então, também tem uma passagem do Evangelho que ele fala para a gente não acumular, né, riquezas, e a gente também não deve acumular fardos, né, nem jugos, porque isso vai ser para nós também, vão criar obstáculos na nossa vida, vão ser situações que vão, né, criar assim, desafios muito maiores do que deveriam. Então, a gente precisa ter realmente o equilíbrio, né, do peso de um lado e do outro, né? Precisa ter esse equilíbrio, porque senão a gente vai ficar colocando muitas coisas, porque tem realmente pessoas, e nesse caso a gente tem muitas mães, né, que carregam um fardo, né, porque, puxa, tem mãe aí que trabalha fora, tem mãe que chega em casa, cuida de filho, cuida da casa, né, de todo o lar, e isso é um fardo que não é fácil, não. Né? A gente não pode nem entrar nesse mérito porque a gente não está no lugar de uma mãe que muitas vezes está nessa situação, de uma mulher, né? Então, a gente, o que talvez traria um consolo para ela era dela encontrar um tempo para ela mesma, né? Encontrar um tempo para que ela possa, de alguma forma, encontrar forças, porque não é fácil. E aí a gente pergunta, aonde essa pessoa, muitas vezes essa mulher, essas mulheres, né, que a gente, no planeta todo a gente observa isso, conseguem encontrar tanta força assim, né, Tony? Sim, Nando, mas isso é muito importante. Se essa pessoa está conseguindo fazer isso, é porque ela dá conta. Agora, se ela está exagerando, talvez é porque ela não está delegando a outras pessoas esse processo. Aí a pessoa pode falar assim: ah, mas meu marido não me ajuda. Aí você fala assim: mas você deixa o seu marido te ajudar?
Aí a pessoa fala assim, não, ele faz a limpeza, mas não faz bem feita. É um processo de calma, de paciência, de ensinar a pessoa a fazer. Entendeu, Nando? Porque essa pessoa, isso é muito importante a gente voltar nisso. Muitas vezes a pessoa pode ajudar, mas você não deixa porque você acha que não vai fazer bem feito. E todos nós temos algumas coisas que nós fazemos bem feito, e tem coisas que nós não fazemos bem feito. Por exemplo, Nando, você sabe tocar violão, que nem eu? Não, não sei. Então, É mas difícil, por né? outro lado, eu não tenho a sua disciplina para fazer tantos programas, entendeu? É assim mesmo, Nando. Agora, se É, eu ficar falando assim, não, eu não vou deixar o Nando tocar, né? Agora, se você estiver aprendendo, fala assim, o Nando vai tocar uma coisinha mais simplesinha, quer ver assim, ó, né? Em vez de tocar assim, ó, ele vai fazer uma coisa que é mais simples, deixa o Nando fazer desse jeito, entendeu? é Vai chegar no verdade. coração das pessoas, tá vendo? É. Aliás, você precisa E aprender violão para a gente fazer uma dupla aqui, cara. a dupla sertaneja. Uma coisa que eu queria também dizer é o seguinte, né? A gente precisa colocar, por exemplo, no caso das mulheres, né, dona de casa e trabalha fora e cuida dos filhos, colocar o marido no lugar onde ele deve ser colocado, né? No Questão caso. da mulher que trabalha, que cuida dos filhos e que cuida da casa e às vezes aí acontece essa situação que você falou do marido que quer fazer alguma coisa, quer ajudar, não é ele querer ajudar. A mulher tem que colocar ele no lugar dele, porque ele tem que fazer a parte dele. E é aí que muitas vezes a pessoa, o companheiro ali, precisa fazer a parte dele nesse processo, porque assim o jugo pode estar mais leve, assim o fardo pode estar mais suave ou vice-versa. Então, por isso que a gente precisa pensar nisso, né, Toninho? Que não é ajudar, eu vou te ajudar. Que é ajudar? Você precisa fazer a sua parte, não é verdade? É verdade, Nando. Às vezes a gente fala assim, vou dar uma força. Não, vai fazer a sua parte mesmo, né? Dividir o trabalho, né? Dividir as coisas é muito importante. E saber dividir, né? Quando a gente divide, de alguma maneira, a gente dá responsabilidade ao outro, né? Deixa que o outro aprenda, né? Na verdade, né? E Deus faz isso com a gente. Nando, olha, se você pensar bem, no fundo, Deus quer filhos independentes. Jesus é nosso mestre e mostra o caminho, mas Deus quer que a gente seja independente. Independente do quê? De cada vez menos depender dos espíritos. Porque assim, a gente vive pedindo para Jesus, Jesus, me livra dessa, né? Mas então a gente tem que fazer o quê? Melhores escolhas para a gente ser cada vez mais independente no sentido do quê? De a partir das nossas escolhas recolher, né, o que nós plantamos e seguir em frente cada vez melhor. Se você pensar bem, Nando, bem, a casa espírita, a igreja evangélica, católica, anglicana, seixonaré, são lugares que mostram o caminho para a gente trilhar. Mas Jesus falou o quê? A cada um segundo suas obras. Isso é independência, falar assim, ó, conforme o que eu plantar, eu vou colher. E se eu estou colhendo coisas mais ásperas, eu vou aprender a plantar coisas melhores para eu colher coisas mais suaves no futuro, né? E se essas coisas ásperas estão aqui vindo para mim, é porque eu tenho capacidade de lidar com isso também. É só aprender a plantar melhor, né, Nando? Com certeza, né? Isso mesmo. Toninho, então a gente vai dar aquela pausa para a oração, para as vibrações. Aí, se você puder conduzir aí para a gente aí em forma de música ou de palavras, acompanhada pelo violão, a gente agradece. Então, que nós possamos, nesse instante, vibrar por aqueles que estão precisando de socorro, de amparo, de ajuda, aproveitar e, né, enviar essas vibrações dessa oração, dessa prece, neste instante. Vamos lá, então, Toninho. Então vamos unindo nossos corações em laços de amor, em laços de ternura, em laços de compaixão, nos unindo ao nosso Divino Mestre, ao nosso Pai, à espiritualidade que nos ajuda no dia a dia,
aos amigos encarnados que nos fortalecem na labuta diária. E vamos em oração, pedindo a Deus que nos fortaleça em nossas tarefas e que nós tenhamos a certeza que daremos conta delas. Pois, como disse Jesus, aprendei comigo que sou manso. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. E vamos cada um a seu tempo fazer a nossa tarefa com amor, com determinação, deixando que o outro faça a sua tarefa também. Vamos energizar nosso planeta com confiança. Essa confiança que vem de Deus para nós, para que cada um assuma o seu papel. Papel de professor, de bombeiro, de médico, de lixeiro, de pai, de mãe, de religioso, de político, para que cada um, dentro de suas capacidades e possibilidades, faça sempre o seu melhor. Faça com amor ao próximo e amor a si mesmo também. Vamos envolver no Brasil em entendimento, em coragem, em paz, em alegria, em amor. E essa mesma vibração vamos enviar para o planeta Terra, imaginando Jesus abraçando esse planeta. Vamos enviar também para todo o universo, pois a vida no universo. Deus é amor e está em toda parte. Desde uma pequena célula a um órgão, a um corpo físico, a uma árvore, tudo é Deus. Vamos tratar tudo com amor. Tudo com alegria. E aqueles que estão sofrendo dores por problemas financeiros, por problemas de saúde, por problemas de relacionamentos, que eles possam assumir a responsabilidade e enfrentar esses desafios crescendo, sendo promovidos aos olhos de Deus, aos olhos dos homens, mas principalmente aos seus próprios olhos, sabendo que tem capacidade, que tem forças para reagir. E vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, pelo nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, que assim seja. Muito bom a gente entrar em conexão com o mais alto, porque essa é uma das maneiras de a gente também deixar o nosso fardo um pouco mais leve, né? O jugo mais suave, é a oração, né? A gente pedir forças, né? Para a gente poder carregar esse peso que a gente carrega, que os espíritos, antes de virem reencarnar, eles sabem que vão entrar numa atmosfera pesada, né? De vibrações pesadas. A nossa movimentação em relação ao espírito, né, no corpo físico, é muito lenta, é um outro tempo, é um outro time. Então, os espíritos, lá antes de reencarnar, falam, eu vou... É como a gente mergulhar no oceano, ir lá para as profundezas, né? Eu quero dar um recadinho aqui para você, você que ainda não conhece o Clube Amigos da Boa Nova. Pois é, o Clube Amigos da Boa Nova movimenta toda a emissora TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, e editora também, com a ajuda do sócio, daquele que se associa. E você pode, né, dar aquela a quantia que você
puder aí ir no mês, no mensal, bimestralmente, trimestralmente, como você, né, vai escolher. Então, entre em contato com o Clube Amigos da Boa Nova. Você pode aí pela internet entrar no site e saber um pouco mais como que é o Clube Amigos da Boa Nova em amigosdaboanova.com.br. E você também pode se comunicar e mandar mensagens e também ligar no telefone 0 operadora 11 2458 3214 e esse meio de comunicação tão fácil que é o WhatsApp. É o 11 97 261 0272. Então, entre em contato, faça parte, que você pode ser aí patrocinador, nem que seja de 1 minuto da programação. Então, vamos lá. E isso vai alcançar pessoas que estão aí com os fardos aí pesados, né, os julgos pesados e precisam, né, torná-los leves e suaves. Não é, Toninho, querido? Sim, prezado Nando. Mas vamos voltar só a acentuar, Nando, para que a gente reflita o quanto nós somos controladores, centralizadores e perfeccionistas, né? Isso, na verdade, dá uma sobrecarga na gente, né? Além de tirar a possibilidade dos outros crescerem. Eu acho que é muito importante a gente deixar esses 3 pontos marcados, né? O quanto nós somos controladores, e todos nós em algum nível somos, o quanto nós somos centralizadores das coisas, porque a gente acha que nós fazemos melhor que os outros, né? Ou seja, o nosso perfeccionismo. E quem disse, Nando, que muitas vezes, por exemplo, eu faço arroz. Meu arroz fica bom? Fica bom. Mas, de repente, vai ter uma outra pessoa que não vai fazer igual a mim, mas vai ficar bom também. Eu vou contar rapidamente uma história de uma pessoa amiga minha, que é uma pessoa muito perfeccionista, né? E ela não aceitava a ajuda das pessoas. E ela teve um problema de coluna e ficou paralisada da cintura para baixo, Nando. Não podia nada. Ela tinha alguém que tinha que limpá-la nas suas necessidades, quando ela evacuava, quando ela urinava. Olha só, uma pessoa perfeccionista passar por esse processo é muito duro. E uma vizinha dela foi ajudar e fazia comida para ela. Ela não comia comida de ninguém, ela só comia comida dela. Ela teve que aprender a aceitar o arroz que a vizinha fazia, com o tempero que a vizinha fazia. Olha só como Deus coloca a gente em certas situações para mostrar que a gente não tem controle sobre tudo, né? Que a gente tem que aceitar as pessoas, o que as pessoas estão oferecendo, com a boa vontade delas e da maneira que elas sabem fazer, né, Nando? Isso é muito importante. Essa minha amiga aprendeu muito, ela ficou quase 6 meses desse jeito, tendo que alguém dar banho nela. Uma pessoa perfeccionista passar por esse processo, né? E às vezes a gente passa por certos momentos de doença que é para a gente perceber isso, o quanto a gente às vezes precisa do outro, né? E aceitar o outro do jeito que ele está fazendo, do jeito que ele faz, com o amor que ele tem, com a capacidade que ele tem, né? Isso é muito importante. São os freios, né, que chegam de formas muito diferentes de um para o outro, né? E você me fez lembrar que existia uma cozinheira de mão cheia, não sei se era lá em Pedro Leopoldo ou em Uberaba, e toda vez ela convidava o Chico para almoçar lá, e o Chico nunca tinha tempo, não dava, e ela era bem conhecida como uma excelente cozinheira. E aí um dia preparou um almoço, vários amigos, tudo, mas exatamente no prato do Chico, né, apareceu uma baratinha, né, morta. E ele não iria, né, falar para ela é uma ótima cozinheira, falou assim, poxa, tem uma barata, ele acabava com o almoço naquele dia. Ele resolveu colocar a baratinha de lado assim no prato e continuou comendo, e todos os amigos ali batendo papo, tal. Chegou no final, ele nem percebeu, ele comeu a barata. Então, muitas vezes acontece isso, me lembrou, só para ilustrar um pouco aí o que a gente está falando no dia de hoje, que às vezes a gente não quer engolir determinadas coisas, né? Então, com todas essas 3 coisas que você falou, e mais vaidade e orgulho, que chega a um determinado momento em que a gente é obrigado e a gente acaba por aceitar aquilo lá, né, Toninho?
é verdade? Nesse caso aí da cozinheira, Nando, ela era uma pessoa, era uma grande cozinheira, mas era uma mulher muito humilde. Sim. E ela pegou o dinheirinho que ela tinha e fez uma sopa, né? Ah, era uma E sopa. aí, era o dinheirinho que ela tinha, ela fez a sopa, né? E aí, na hora que ele foi comer, apareceu a barata. Aí o Emmanuel apareceu para ele e falou assim: Você vai falar que tem a barata? Porque se ele fala que a barata estava na sopa, ia ter que jogar a sopa toda fora. Aí ele comeu, né, Nando? Ele comeu porque ele aceitou, falou assim, vou fazer uma desfeita para essa mulher que deu tudo que ela tinha, ó, ela ofereceu tudo que ela tinha para aquele jantar, né? É que nem alguém que faz com tanta boa vontade uma coisa, faz aqui uma comida, um arroz. Ficou meio papa? Olha, da próxima vez pode melhorar, mas vamos comer com gratidão, né? O pessoal vai aprender, né, Nando? Eu aqui com a minha parte culinária, que eu gosto de cozinhar, eu acho que eu acabei usando aqui a minha família como cobaia por um bom tempo, Aninha. Até que eles chegam agora e falam, nossa, sua comida está deliciosa, né? E tem uma coisa também, né? A energia, a nossa energia, né? Muitas vezes a pessoa faz a mesma receita, o mesmo prato, mas uma pessoa fica diferente muitas vezes, não é como aquelas lembranças nossas, minha mãe cozinhava aquele prato que eu tanto adorava, né? Porque tem a energia aí, essa energia boa que a gente precisa colocar na receita do nosso dia a dia, do nosso comportamento, em tudo aquilo que a gente faz, né, Toninho? Sim, Nando, só um toque para os homens, porque normalmente quem cozinha são as mulheres, com exceção de você e de mim, que somos grandes cozinheiros, né? E somos humildes, né, Nando? Nós somos grandes cozinheiros, somos humildes. Só falar uma coisa para os homens, ó. Quando a sua mulher fizer uma comida, não fala para ela assim, mas você não faz igual a minha mãe. Sabe Isso. aquela coisa do homem fala assim, minha mãe fazia melhor que você. Não, cara, come, quietinho, agradece, fala assim, olha, não tá tão Leva esse fardo aí, é um fardo, não é tão pesado assim, né? não é igual que a sua mãe fazia, mas come com amor. A sua mulher fez com amor também, né, cara? É verdade. É isso, a gente precisa levar para o nosso dia a dia esse tempero, né? De mais tornar as coisas, né? Também Jesus quis dizer isso. Vamos tornar as coisas mais leves, né? Mais suaves, para a vida também não ficar tão difícil, né? Não ficar tão enfadonha, ficar uma vida, né? Complicada, amarga, né? Vós sois o sal da terra, né? Então a gente precisa tornar essa vida. O Chico mesmo, a gente fala dele porque ele sempre, com tudo que ele tinha de desafio, ele sempre estava bem-humorado, sempre passando uma boa mensagem, sempre sorrindo. Então, muitas vezes é isso que a gente precisa, né, Toninho? Tem um minutinho para contar uma história rapidinho do Tem. Chico? Tem 2 minutinhos. Eu acho que o pessoal conhece, né? O Chico um dia, né? Tava com umas dores lá e chamou o doutor Bezerra, né? Ô, doutor Bezerra, me aparece aqui pelo menos, vem cuidar desse asno, que eu sou um burro. Ele falava assim, né? Eu sou um burro, eu não tenho inteligência, não sei o quê. Aí o doutor Bezerra falou assim para ele, mas Chico, se você é um burro, quem sou eu? Ele falou assim, o veterinário. Boa, Ou boa. que seja, ele levou isso numa boa, numa brincadeira, né? Claro, né? É Essa isso aí. coisa de... É uma brincadeira. Toninho, a gente está chegando no final de mais um Alvorada aí, a sua despedida aí do nosso querido e querida ouvinte telespectador, antes da música aí, da música final, e as suas considerações finais aí, para a gente encerrar aqui o Alvorada hoje. Nando, um grande prazer estar sempre com você, obrigado pelo convite, vamos juntos, né? Carregando nossos fardos mais leves, nossos jugos, tornar essas coisas mais suaves, como você bem falou, mais simples, né? E tomar cuidado para a gente não ser nem controlador, nem centralizador, nem perfeccionista, porque todos nós temos capacidades e vamos melhorar no nosso dia a dia, né? Usando o evangelho fica tudo muito mais fácil, fica tudo muito mais leve e tudo muito mais suave. É só seguir o evangelho, né? E a doutrina espírita que é maravilhosa, que abre a nossa visão para tantas coisas, né? Vamos em frente. Obrigado, Nando. Um abraço para todos. Obrigado aí, então, muita paz, muita luz para você aí, querida e querido rádio ouvinte e telespectador, e até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau. Vamos lá, Toninho. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai?
boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.